Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Graça e paz para todos vocês. Muito prazer, me chamo Marcelo Araújo. Estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube, sempre trazendo o melhor do conteúdo, a palavra de Deus. Sejam bem-vindos, venha maratonar comigo. Estamos maratonando o livro de Lucas. Graças a Deus, o livro de Lucas, louvado seja Deus. Venha conhecer a história, a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Vem comigo. Hoje é segunda-feira, começo de semana, né? Segunda-feira, dia 3 de julho. Dia 3 de julho de 2023, graças a Deus, né? Ó, passou da metade do ano já, hein? Mês 7, né? Graças a Deus, né? Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos abençoou, não é verdade? Graças a Deus, né? Fique à vontade, vamos maratonar, tá bom? Ó, antes da gente começar a maratonar, eu já faço um convite para vocês. Você que não é inscrito no canal, por gentileza, não perca tempo, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Deixe seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe os vídeos, deixe nos comentários, tá gostando? Deixe nos comentários, me siga no Instagram, se você me seguir, eu prometo que eu vou seguir você de volta, tá bom? Curte a minha página no Facebook, dá essa força moral pra nós, e também, ó, estamos no Twitter, @brodões3, no Twitter, @brodões3 no Twitter. Graças a Deus, né? Deus é bom, né? A todo tempo. E aí, agradecer a Deus? Agradeceram? Ah, muito bom. Tá certo, agradece mesmo porque Deus é bom, tá bom? Ó, desejo que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? A semana de todos vocês. Bora então maratonar? Então vem comigo. Produção, tá no pente aí? Então, aperte play. Vem comigo. Chegou a hora. Esse é o momento bom, o momento da gente ouvir Jesus falar conosco. Vem comigo então, aqui em Lucas. Bora então, é a melhor parte, né? Não é verdade? Graças a Deus, né? Vamos lá. Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 50. Diz assim o título: O centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso? Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dizer, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, fazer isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltou, e disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou Jesus à sua mãe. E de todos se
empoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aleluias! Título: João envia 2 discípulos seus a Jesus. João envia 2 discípulos seus a Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar se tu és aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E Jesus respondeu e disse-lhes: ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E Jesus, se retirado, os mensageiros de João começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas. Eis que o que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver um profeta, sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu os publicanos, tendo sido batizado e com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados, tocam flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Porque vem João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí, um homem comilão e bebedor, e de vinho, e o amigo dos publicanos. O Senhor, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Aleluia. Título: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é a qual. É a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse:
Dizer, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dizer, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que eu entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Glória a Deus. Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 56. Diz assim o título: As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Título: A parábola do semeador. A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, chamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E Jesus disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros as parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Título: A parábola da candeia. A parábola da candeia. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador,
para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se via a luz. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Aleluia. Título: A família de Jesus. A família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: então, lá fora, tua mãe e teus irmãos querem te ver, Jesus. Mas Jesus respondendo, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Aleluias. Título: Jesus apazigua a tempestade. Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passamos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando, eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, os discípulos, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhes obedecem? Aleluias. Título: O endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas na sepultura. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo Jesus que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impedido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe Jesus. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um desempenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como foram salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra, dos gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem Jesus tinha expulsado os demônios, e rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: toma para tua casa e conta tudo o que aconteceu, com grandes coisas
te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aleluia. Título: A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus Cristo, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do sangue. E disse Jesus: Quem és que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Aleluia. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e será salva. Entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e o pranteavam. E ele disse: Não chores, não está morta, mas a menina dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, chamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Oh, glória a Deus, aleluias. Lucas capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 62. O título diz assim: A missão dos 12. A missão dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe Jesus: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, os discípulos, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Aleluias. Título: Herodes, o tetrarca, e João Batista. Herodes, o tetrarca, e João Batista. E o tetrarca Herodes havia tudo o que se passava e ouvia, e estava em dúvida, porque dizia alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Aleluias. Título: A primeira multiplicação dos pães e peixes. A primeira multiplicação dos pães e peixes.
E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas Jesus lhe disse: dá-lhe vós de comer. E os discípulos disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, Senhor. Salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então Jesus aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu, deu aos seus discípulos para as porem todos ali diante da multidão. E comeram todos, saciaram-se e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Aleluia. Título: A confissão de Pedro. Jesus prediz a sua própria morte. A confissão de Pedro. Jesus prediz a sua própria morte. E aconteceu que, estando ele orando, em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo, eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse: tu és o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso. Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. Aleluias. Título: cada um deve levar a sua cruz. Cada um deve levar a sua cruz. E dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Aleluias. Título: A Transfiguração. A Transfiguração. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os que apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles que apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram.
E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado. A ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Aleluias! Título: A cura de um jovem lunático. A cura de um jovem lunático. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. Eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estareis ainda convosco? E vós sofrerei. Traze-me aqui o menino. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se de todos e de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, por quê? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhe era encoberta para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo Jesus acerca dessa palavra. Aleluias. Título: O maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus. Ressuscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pôs junto a si. E disse-lhe: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Aleluia. Título: Quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra nós, é por nós. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue junto conosco. E Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Aleluia. Título: Os samaritanos não recebem a Jesus. Os samaritanos não recebem a Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem a pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que, digamos que, desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Aleluia. Título: Acerca dos que seguem a Jesus. Acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores? Disse-lhe Jesus: As raposas têm covis,
E as aves do céu? Ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluias, glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Boa é essa palavra. Eita, não tem uma passagem de Jesus que a gente fica perplexo, né? Como é gostoso ficar aqui lendo, ficar vendo a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo. É lindo demais. Quantas maravilhas, quantos milagres, quantas bênçãos, Meu Deus, Jesus fez muita coisa. Graças a Deus, aleluia, e ainda continua fazendo. Basta você crer, basta você entregar a tua vida, o teu caminho ao Senhor e confiar nele. O resto ele tudo fará. Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, galera. Venha receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, e todos nós venhamos acenar com amém, 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 dizer: ora vem, Senhor Jesus, precisamos de ti. Continue conosco, Senhor, fique conosco, graças a Deus. Aleluias. Tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo, é de grande valia, né? A palavra de Deus. Poxa, maratonar as escrituras, o livro de Lucas, o Evangelho de Jesus é gratificante demais, graças a Deus. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês fiquem com essa palavra, a palavra de Deus, tá bom? Espero que vocês tenham uma segunda-feira, um fim de tarde, um começo de noite abençoado por Deus, graças a Deus. Os vídeos, vai estar saindo um vídeo por dia na parte da tarde, tá bom, galera? Até 18 horas, tá bom? 5 horas, né? Até 5h30, de 5h30 às 18 horas, né? Mas vamos pedir para Deus torcer que até umas 5h30 da tarde já esteja no YouTube já. Tá bom? Graças a Deus. E eu vou subir esse vídeo e espero que vocês o recebam em nome de Jesus e venha maratonar comigo. Tá bom, galera? Deus abençoe a cada um de vocês. Graça e paz para todos vocês. Deus seja sempre louvado e que Deus continue junto conosco todos os dias. Amém? Tchau, galera. Graças a Deus. Graça e paz. Tchau.